chegamos à aula de revisão. Vamos fazer a revisão porque nós estamos nessa viagem, nessa aventura por Roma. Por enquanto, nós estamos lá em Roma. Estamos estudando a característica de Roma. Vimos que Roma passou por um período republicano. Primeiramente um período monárquico. Passou por uma monarquia, depois por uma república e depois por um império. As características de Roma. Tudo isso nós vamos ver agora na revisão, na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 10.2, que trata sobre essa organização da sociedade romana. E aí está a organização. O nascimento de Roma estava ligado a tribos italiotas, como os sabinos e os latinos, que nós vimos nessa aula, que se instalaram na região do Lácio. Roma foi fundada em 753 a.C. por três povos que se encontravam nessa época, que são os italiotas, os gregos e etruscos. Então, esses povos foram que formaram Roma, certo? Nessa chamada Roma Antiga. Foram os etruscos que instalaram a primeira forma de governo de Roma. Professor, qual foi a primeira forma de governo de Roma? Olha aí na tela para vocês. Monarquia. Então, não esqueça, a primeira forma de governo de Roma é monarquia. Tá? É a monarquia. Não esqueça, monarquia. Monarquia. Primeira forma de governo em Roma, aí é a monarquia. Tá certo? A divisão da monarquia, ela se dava, lá na monarquia, ela foi dividida entre patrícios, cidadãos romanos com poder econômico, os clientes que eram ligados diretamente aos patrícios, porque o patrício era um verdadeiro patrono dele, ele tinha uma obrigação de guerra, uma obrigação política, uma obrigação social com esses patrícios aí, e nós temos os plebeus, que eram homens livres, sem direitos. E, por último, nós tínhamos os escravos. Os escravos aí, esses escravos, eles eram geralmente conquistados através da guerra, mas existia uma outra forma de escravidão, que era a dívida, a escravidão por dívida. As leis romanas. Um colégio de 10 magistrados, que eram decêmviros, foi encarregado de codificar as leis romanas. Lembra que eu falei para vocês sobre as leis romanas e o quanto elas estão diretamente ligadas à nossa sociedade? A lei das 12 tábuas, a lei Canuleia, a lei Licínia, a lei Ogúnia e a lei Hortência. Todas essas leis, elas vão ser base para as leis que nós temos hoje. As leis que até hoje imperam dentro da nossa sociedade. E a República Romana? A República Romana, aí, esse período em que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e vai expandir cada vez mais o seu território. Em 509 a.C. foi instaurada a República, ocorrendo graves lutas sociais, sendo o Congresso a expansão que consolidou o modo de produção escravista. Em 494 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito e eleger um tribuno de plebe, o qual tinha um poder de veto sobre as ações. E, por último, nós vimos o Império Romano, esse império de expansão. Século 27 a.C. só vai terminar em 476 depois de Cristo, esse Império Romano. Ele vai começar com Otávio Augusto e termina com Constantino XI. O Império, então, sucedeu à República Romana. Aí nós temos a característica do Império, essencialmente comercial, escravista, controle da província feito por Roma, era politeísta e governante tinha o cargo vitalício, e a extensão territorial era obtida através da luta. Meus queridos, essa daí foi a rápida revisão que eu fiz para vocês sobre a aula. Faço atividade que eu já volto para corrigir essa atividade.
Na atividade de sala de hoje, nós vimos sobre o mundo romano, sobre essa característica desse mundo romano, como se dá esse mundo romano, como nós temos Roma Antiga, como Roma Antiga vai se organizar. Roma tem 3 momentos históricos que nós precisamos entender Roma. Roma, ali, governada pelos etruscos. Roma dentro de uma monarquia, dentro da figura de um rei, a presença de um rei. Depois, quando foi tirado esse poder dos etruscos, e Roma passou a ser uma república, onde o Senado passa a ter uma importância política muito forte. É nesse período republicano que começa a expansão de Roma. Mas não é aí que se dá a consolidação da sua expansão. A consolidação da expansão de Roma, ela se dá no momento que Roma se torna um império. Roma se tornando um império, ela vai ter um território tão vasto que ela vai ocupar terras do Ocidente e terra do Oriente. Inclusive, o Império Romano vai ser dividido em 2. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Sendo que quando nós chegarmos a um determinado momento da nossa história, lá no século V, o Império Romano do Ocidente ele vai começar a ser ocupado, e a ocupação do Império Romano do Ocidente, nós vamos nos deparar com a quebra do Império Romano do Ocidente, só ficando o Império Romano do Oriente. Aí só vai ficar o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente que ele vai perdurar ainda por um bom tempo. Como nós vamos ver lá, ainda vai perdurar até o século XV. Tá certo? Então, vamos lá para a nossa atividade de sala. Atividade de sala. A primeira questão, ela pergunta o seguinte. Conflitos e lutas sociais, originaram as crises que fizeram o Estado romano passar do governo monárquico ao republicano, e deste ao império. Nos 3 regimes políticos, contudo, os integrantes de um único grupo ou classe social mantiveram sempre o mesmo peso e posição. Foram os assim chamados plebeus, isso é, populares, proletário, isto é, sem bens, patrício, isto é, os nobres, os servos, isto é, os escravos, ou os clientes, isto é, dependentes. Plebeus, proletários, patrícios, servos ou clientes. Alunos, olha aqui, ó. Desde o período monárquico de Roma, nós temos uma classe social bem definida. Quem era que estava em cima? Quem era que estava em cima, na classe social, lá no topo? Sempre foram os patrícios. São os patrícios que se tornam reis, são os patrícios que vão se tornar senadores, são os patrícios que vão se tornar magistrados, são os patrícios que vão governar Roma em todo o seu momento. Inclusive, quando se tem o Império Romano, onde os soldados, onde os grandes generais vão se tornar imperadores, os patrícios não perdem todo o seu poder, porque eles vão ficar dominando o Senado, e era o Senado que vai dar apoio ao imperador. Então, a classe dominante que nunca vai perder o poder, justamente são 2, na tela para vocês aí, são 2 patrícios, os nobres romanos. Nunca vão perder o poder. 2. Roma foi fundada em 553 a.C. E as pesquisas históricas indicam que o nascimento de Roma está ligado a tribos dos sabinos e dos latinos, que se instalaram na região do Lácio. Aí fundaram várias aldeias, entre elas Roma.
Quais os três povos que se encontravam nesta época na região que se tornou Roma? Eram os gregos, os italiotas e os germânicos que se encontravam ali? Ou seriam os etruscos, os persas e os hebreus? Seriam os hebreus, os fenícios e persas? Ou os germânicos, os persas e os egípcios? Ou nós temos os italiotas, os gregos e os etruscos? Quem eram esses povos? Sabinos e latinos vão ocupar aquela região. Região ali onde tem três povos que estavam ali convivendo. Os gregos, que a Grécia fica ali próximo da Península Itálica. E a Grécia, muitos gregos, eles migraram para Roma, eles vão estar lá em Roma, presente lá em Roma. Os italiotas, por isso que aí vem Península Itálica, os italiotas também estavam presentes ali. E estavam presentes aqueles que vão dominar o primeiro momento de Roma, que vai ser um momento da monarquia, um momento monárquico, que são os etruscos. Então, são esses três povos que estavam ali naquela região. Então, a resposta correta dessa daí é justamente a letra na tela para vocês. É a letra E. Italiotas, gregos e etruscos. A terceira. Até hoje, nos cursos de direitos, dentro das faculdades e universidades de todo o Brasil, o direito romano é citado como precursor do direito atual. Na Roma Antiga, um colégio de 10 magistrados, ou seja, um decêmviros, foi encarregado de codificar as leis romanas. Sobre a lei romana é correto afirmar. Agora, atenção para vocês, vocês têm que voltar lá no slide e ler sobre as leis romanas. Porque é correto afirmar. A lei Ogúnia possibilitou os patrícios ingresso no colégio sacerdotais. A lei Canoneia de 445 a.C. estabelece a segregação civil e proíbe o casamento entre as classes. A lei Licínia de 367 abriu as portas da magistratura e do Senado aos plebeus pobres, instituiu a escravidão por dívida. A lei Hortência de 287 a.C. determinou que as resoluções da Assembleia Popular, ou seja, o plebiscito, adquiriram força de lei independente da aprovação do Senado. A lei das 12 tábuas de 450 a.C., gravadas em papiro e exposta no Senado, constituiu-se o direito dos romanos? Meus queridos alunos, letra A, B, C ou D. Vamos lá analisando. A lei Augúria possibilitou os patrícios ingresso no colégio sacerdotais? É isso que a lei Ogúnia falava? Eram esses colégios sacerdotais que os patrícios iriam ingressar? Será que está correta? A lei Canoneia de 445 a.C. Estabelece a segregação. Seria segregação? Separação? E ela proibia o casamento entre as classes? Ou letra C? A lei Licínia de 367 a.C. abriu as portas da magistratura e do Senado aos plebeus pobres?
será que os pobres poderiam participar do Senado e da magistratura? A Lei Hortência de 287 determinou que as resoluções das assembleias populares, ou seja, os plebiscitos, porque era a consulta da plebe, adquiriram força de lei independente da aprovação do Senado? Ou a Lei das 12 Tábuas? Era gravada em papiros essa lei? Não sei, não. Não sei se era papiro que ela era gravada, não. Meus queridos, a Lei Hortência, ela foi fundamental para a plebe. Porque só em 287 a.C. é que a plebe ela passou o poder dela, o que era decidido dentro das assembleias do plebiscito, ela adquiria força de lei independente da aprovação do Senado. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês, é justamente a letra D. A Lei Hortência, que era a correta aí. Vamos para o Enem? O Enem fala o seguinte, ó. O Império Romano é considerado o maior das civilizações da história ocidental. Durou 5 séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C., com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O Império Romano começou com Otávio Augusto e terminou com Constantino X. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Podemos identificar como uma característica do Império Romano. Não participavam do comércio e do escambo com outros povos de sua fronteira? Libertava os povos conquistados dentro da democracia? Tinha um poder descentralizado em relação às províncias romanas, possuíam pouco controle? Tinham como característica religiosa o monoteísmo? Ou o governante tinha cargo vitalício e sua extensão territorial era obtida pela conquista ou golpe militares? Qual característica aí? Lembra que no final da aula nós vimos algumas características do Império Romano. Não praticava o comércio e o escambo com outros povos? Eles não praticavam ou eles praticavam o comércio? Eles libertavam os povos conquistados dentro da democracia ou eles escravizavam esses povos? Tinha um poder descentralizado em relação às províncias de um romano? Poder descentralizado ou esse poder era centralizado? Tinham como característica religiosa, eles eram monoteístas ou politeístas? O governante tinha cargo vitalício e sua extensão territorial era obtida por conquistas e golpes militares? Essa ficou fácil, não ficou? Essa ficou fácil. E aí? Qual foi a que vocês responderam? A, B, C, D ou E. O Império Romano ele tem uma conquista de um vasto território. Conquista, o imperador ele tinha um cargo vitalício, era até a sua morte. Então, a extensão territorial era grandiosa. Então, por isso que a letra correta até daí é a letra... Na tela para vocês é a letra E. O governante tinha cargo vitalício e sua extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. E, meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aventura. Chegamos ao final desse povo que nós falamos, que vai ser fundamental para entendermos a antiguidade e para entendermos a transição da antiguidade para a Idade Média. Estamos falando do Império Romano. O Império Romano que no século V, lá em 476, nós temos aí a queda do Império Romano, pelos povos bárbaros. Os povos bárbaros eles vão invadir o Império Romano, vão derrubar o Império Romano, e essa queda do Império Romano vai começar um período, no século V, chamado de Idade Média. Tá? Então, tudo isso nós estaremos vendo na nossa próxima aula. Até lá.